Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump e Musk, o combate de wrestling já começou. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Donald Trump diz que está desapontado com o multimilionário Elon Musk, que tem criticado a proposta orçamental desde que saiu do governo e diz que o dono da Tesla está com medo de perder os subsídios governamentais. Os dois homens mais poderosos do mundo, o presidente da grande potência mundial e o homem mais rico do planeta, zangaram-se. Elon Musk afastou-se da Casa Branca com acrimonia e classificou o projeto de lei orçamental de Donald Trump como uma aberração repugnante. Trump disse ter ficado desiludido com Musk e que este está zangado porque o seu projeto de lei grande e bonito, como lhe chamou, corta subsídios aos veículos elétricos e prejudica a Tesla. Neste combate de wrestling entre os dois, cada um na sua rede social, Musk no Twitter e Trump na Truth Social, o primeiro associou o presidente ao escândalo de abusos sexuais de Jeffrey Epstein e o segundo insinuou que poderá cancelar os contratos do Estado Federal com as empresas de Musk. Steve Bannon, a sombria inspiração ideológica de Trump no primeiro mandato, até mencionou a hipótese de deportar Musk para a África do Sul. Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova, a nossa convidada de hoje, diz que esta zaragata demonstra a fraqueza das elites nos Estados Unidos da América e admite que ela poderá ter um efeito no Senado, quer entre senadores republicanos, quer entre senadores democratas, o início de uma oposição a Donald Trump. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Diana Soller, mais uma vez bem-vinda a este P24, esta zaragata entre Trump e Musk não é uma mera zaragata, é entre, por um lado estamos a falar do homem mais poderoso do mundo e pelo outro lado estamos a falar do homem mais rico do planeta. Que consequências políticas, ideológicas, sociais é que poderá ter esta prova de wrestling com vinganças prometidas de um lado e do outro? Nós não sabemos ainda exatamente que consequências é que pode ter, até porque, quer dizer, há uma certa dependência de parte a parte, quer dizer, não é dependência, há, enfim, ambos têm capacidade de provocar muito dano no outro, sendo que à partida Trump tem mais de provocar em Musk, do que o contrário, porque na realidade Elon Musk parte da razão pela qual se juntou a este governo foi pelos seus interesses pessoais, ele nunca o escondeu, tem uma série de contratos com agências do Estado e tinha uma série de outros contratos na calha e portanto o primeiro prejudicado é Musk. Ele diz que compensará isso, enfim, com uma renascida popularidade por causa desta zanga, ou penso eu que ele acredita nisso, por causa desta zanga com Donald Trump, mas enfim, a sua cotação perante o povo americano, perante a população americana e internacional, fica bastante beliscada com esta passagem pelo governo, e fica também, enfim, não. E com a saída e a forma como ele saiu também não abona particularmente a favor. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso, para além disto que já disse, que acho que Elon Musk terá a tendência de ser mais prejudicado, a não ser que leve a cabo uma vingança pessoal contra Donald Trump, que pode efetivamente ter efeito se, enfim, as coisas de que ele acusa Trump, nomeadamente de um escândalo pessoal, O caso Epstein. venham efetivamente a provar-se, mas há aqui uma coisa que eu gostava de dizer de uma forma muito taxativa. Eu acho que este wrestling, como estava a dizer, e eu não sou nada moralista nos meus comentários e, portanto, isto eu vou abrir uma pequena exceção à regra, de alguma maneira, mostra o estado em que as elites e as elites mais poderosas do mundo se encontram neste momento. Quer dizer, aquele espetáculo triste a que todos nós assistimos ontem, isto só falando na troca de galhardetes nas redes sociais, quer dizer, é uma coisa que as elites, como nós nos habituámos a vê-las, como nós crescemos a vê-las, nunca se sujeitariam.
nunca se sujeitariam. Há um pudor inerente a este tipo de funções, que impedem que este tipo de coisas verdadeiramente aconteçam. Portanto, muitas vezes fala-se de crises de liderança, fala-se de não haver coragem política, essas coisas todas são importantes, é verdade. Mas acima de tudo, esta degradação daquilo que significa ser uma elite, ser um exemplo, ser alguém que para além de impoluto tem que, enfim, mostrar um certo caráter, é uma coisa que foi enterrada e que eu acho que é profundamente negativa para as nossas democracias. As democracias são frágeis e os maus exemplos em democracia são contagiosos e nada disto é particularmente animador, para alguém como eu, que não gosta de moralismos, mas gosta muito da democracia. Diana, se calhar aquilo que está a dizer também é extensível aos próprios democratas. O líder no Senado, o Chuck Schumer, teve como reação apenas dizer que concordava com Elon Musk. O que é feito dos democratas? Será Musk a própria oposição a Trump? Já agora, o próprio Musk até chegou a anunciar com a criação de um partido, mas de facto os democratas desapareceram em combate, não é? Os democratas estão a passar uma travessia no deserto medonha por 2 ou 3 razões. A primeira razão é, como nós sabemos, os americanos têm muito pouca confiança nas instituições e saiu há cerca de 15 dias um livro que eu já li uma parte significativa, que são um jornalista e outro colaborador da CNN Internacional, enfim, que dizem taxativamente e de alguma maneira provam com um conjunto significativo de entrevistas, com membros muito próximos de Biden e do Partido Democrata, de que as suas fragilidades, nomeadamente, do ponto de vista da comunicação e até cognitivas, eram conhecidas, de um grupo significativo de pessoas e havia uma grande desconfiança da comunicação social, de que elas, estavam a ocorrer e não houve denúncias. E portanto, o Partido Democrata já tinha saído derrotadíssimo, das eleições, anteriores, em que sufragaram pela primeira vez uma proposta mais progressiva e menos moderada. E agora, no fundo, o último moderado do Partido Democrata parece que também é alguém que enganou os norte-americanos e que deixou o país ser governado por outrem. Quer dizer, isso, de alguma maneira, é a última. Quer dizer, se os democratas já estavam com problemas medonhos de travessia no deserto, de É a última incapacidade, é machadada na sua exatamente, a credibilidade. última machadada na sua credibilidade. Portanto, o Partido Democrata agora não tem outra alternativa senão reinventar-se. E essa reinvenção vai ser complicada, porque o partido está profundamente dividido entre, digamos, um grupo mais baidiano que perdeu a credibilidade porque o defendeu, mas que era melhor para a América porque era mais moderado e menos polarizado, e um grupo, enfim, que aposta muito numa agenda identitária e não particularmente democrática, que está à espera desta oportunidade, para tomar o partido, digamos assim. Portanto, Ao falar da Alexandria é um Ocasio-Cortez? exemplo, mas há vários, quer dizer, o Partido Democrata, a própria, Kamala Harris era muito exemplo desse tipo de posição dentro do Partido Democrata. Portanto, os democratas provavelmente estão neste momento, mais decentes, mas numa luta fraticida sobre o que é que vai ser o seu destino. Quem é que vai às primárias? Quer dizer, temos aqui o Partido Democrata não tem condições de verdadeiramente de fazer oposição neste momento. Não é um partido inteiro, não é é um partido completamente descredibilizado e isso está a ter,
está a ter este resultado. Agora, se o Amilcar me permite, eu diria só uma coisa que até não deixa de ser interessante e inesperada. Musk não está a fazer oposição a Trump, Musk está a fazer a sua própria agenda, que me parece relativamente solitária, apesar dele pertencer a uma certa direita tecnológica que apoia Trump, mas que ainda não vimos, no fundo, sair da toca e atacar Donald Trump também provavelmente não vai acontecer. Ah, hum, Quem eu acho que verdadeiramente começa a fazer oposição a Donald Trump é o Senado. Não é a Câmara dos Representantes, é o Senado. É o Senado que contesta esta lei, que Musk também contesta, portanto, uma espécie de um orçamento de Estado norte-americano, tem aquele nome extraordinário de já agora não me consigo. Grande e belo. Exatamente, Big and Beautiful Bill, quer dizer que é uma coisa impensável, mas que o Senado está a pôr reticências profundas à lei do financiamento do próximo Orçamento de Estado, digamos assim, e também a fazer uma grande oposição, aparentemente, relativamente à posição de Trump no que diz respeito à Ucrânia. E, portanto, com aquela, enfim, com aquela tentativa de que aparentemente, enfim, já está mais do que acordada entre os senadores. Parece que 82 dos 100 senadores que estão com vontade de aprovar essas sanções a países terceiros com a 500% de tarifas aos países que continuarem a comprar petróleo russo. Portanto, quem está a fazer verdadeira oposição a Donald Trump é o Senado, e não é só o Senado democrata, é também parte do Senado republicano. Era isso que eu lhe queria perguntar precisamente, porque este Big and Beautiful projeto de lei não é de todo pacífico entre todos os republicanos. Até a Marjorie Taylor Greene disse que, embora o tivesse aprovado, não o tinha lido e, portanto, começam a existir algumas dúvidas. Trump era absolutamente incontestável. Isto pode ser de alguma forma o início do fim da sua unanimidade dentro do Congresso? Pelo menos se não na Câmara dos Representantes, no Senado? Eu acho que no Senado sim, acho que de alguma maneira, e esse exemplo da Marjorie Taylor Greene, de facto mostra isso, que os congressistas parecem assinar de cruz tudo aquilo que vai parar ao Senado, Sim, sim. ou ao Congresso, peço desculpa. Os senadores são, por tradição, um bocadinho mais independentes. E são mais independentes porquê? Porque a sua eleição depende fundamentalmente da sua relação com o eleitorado no Estado que representam. E, portanto, têm uma muito maior margem de manobra. Enfim, e se lhes desagradar, que parece que é aquilo que está a acontecer, o mandato de Donald Trump e as medidas que Donald Trump está a tomar, são mais livres de fazer oposição. E a realidade é essa, é que o Senado começa a fazer uma oposição forte a Donald Trump, e não me parece descabida, porque se por um lado, no primeiro mandato, havia um Trump que fazia um grande espetáculo da sua presidência, mas que não alterou nada significativamente, e portanto deixou uma margem de confiança nos republicanos. Esta administração é diferente, porque esta administração tem um pendor ideológico profundo, que a administração anterior de Trump não tinha. Com consequências políticas bem graves numa próximo ato eleitoral, ao nível da saúde, dos cortes nos empregos federais e, portanto, pode haver daí também uma consequência política nos resultados eleitorais. Acho que sim, até porque as midterm elections, portanto, as eleições que acontecem, as intercalares, são eleições que normalmente punem os incumbentes se os mandatos deles até aí não correrem bem. E as intercalares do ano anterior, portanto, as de 2022, já correram mal a Donald Trump. Ou seja, muitos dos seus candidatos, dos candidatos apontados por si,
perderam as eleições. E, portanto, isso também pode constituir um fator para os próprios republicanos pensarem duas vezes. E há mais uma coisa que o Amilcar disse que pode vir a ser muito importante, que é o eleitorado de Donald Trump, o eleitorado fiel, aqueles cerca de 43% que votam nele, aconteça o que acontecer, são as pessoas que vão ser mais afetadas, prejudicadas exatamente por esse tipo de cortes que o orçamento prevê. E, portanto, entre uma fidelidade quase de culto relativamente a Donald Trump e a sobrevivência dos americanos mais pobres, os corações balançam, não é? E, portanto, vamos ver se as eleições intercalares não vão ser bastante danosas para Donald Trump se esta lei for efetivamente aprovada. Agora, muitas vezes acontece que estas leis, aliás, esta lei tem que ser aprovada até novembro, portanto, muitas vezes acontece que estas leis levam muito tempo a aprovar, precisamente porque levam muitas emendas. E vamos ver o que é a lei no fim. Portanto, isto parece-me que é o início de uma maratona em que vamos efetivamente verificar quem é que é um verdadeiro trumpista ou quem ainda mantém alguma coisa do conservadorismo liberal que antecedeu a Donald Trump. Diana, obrigadíssimo, foi um prazer falar consigo. Hoje é dia da Biblioteca de Bolso. Paula Cardoso é a convidada deste episódio. Esta é jornalista natural de Moçambique, desdobra-se em várias plataformas para dar visibilidade a profissionais africanos e afrodescendentes a residir em Portugal. É uma das vozes do Fórum dos Cidadãos que procura contribuir para revigorar a democracia portuguesa. E bem, obrigado por ouvir P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.